Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Conversas. Agora a gente vai falar de intenções do seu assistente de IA. O cadastro de intenções é uma funcionalidade avançada do Conversas que configura o comportamento do seu assistente ao identificar uma intenção do usuário, do seu cliente que está sendo atendido e tomar uma ação a partir dessa identificação. Existem diversas opções, isso aumenta muito a amplitude de possibilidades de ações que o seu assistente pode automaticamente fazer para o seu cliente e com qualidade excepcional. Vou te mostrar aqui algumas opções, mesmo que você não use todas elas, ou mesmo que você não use agora nenhuma delas, é importante você conhecer para você saber o que é possível e aí então começar a ter ideias. Pô, isso aqui eu posso usar quando acontecer isso aqui eu posso usar quando acontecer aquilo, e assim por diante. Ter esse conhecimento do que é possível ser feito é o primeiro passo para você usar todo o potencial do sistema. Então, eu vou criar uma intenção nova aqui, por exemplo. Eu vou começar pela mais simples e vou dar um nome assim. Transferência para humano. Gatilho. O que vai fazer essa intenção ser identificada? A gente tem dois tipos de gatilho. O gatilho inteligente, que é o que a gente acaba mais usando, e o gatilho de expressão de texto. O que é o gatilho inteligente? É você explicar para a IA e ela vai usar essa explicação para tentar identificar isso dentro da conversa. Então, assim, por exemplo, como é que eu faria aqui uma transferência para o humano? Quando o usuário solicitar falar com o humano, com uma pessoa ou com uma equipe. Isso é a explicação da intenção genérica, inteligente. A IA vai usar, vai entender o que você quer dizer aqui, vai tentar identificar isso na conversa. Quando ele estiver na conversa e o cliente fala assim, pô, me transfere para uma pessoa aí, eu quero falar com uma pessoa. Ela vai falar assim, pô, esse usuário solicitou falar com um humano, com uma pessoa ou com uma equipe. Identifiquei a intenção, então vou tomar a ação que me deram. Qual é a ação? Eu vou escolher a ação que eu quero aqui. Pode ser, por exemplo, enviar uma mensagem. Ou pode ser transferir para um setor determinado. Ou que normalmente a gente usa nesse caso, que é a transferência inteligente, onde ele seleciona automaticamente qual é o setor para onde ele tem que transferir de acordo com o conteúdo da conversa e com a descrição do setor que a gente explicou lá quando cadastrou no vídeo de cadastro de setores, né? Então, e aqui eu posso ainda cadastrar uma mensagem que vai ser enviada para o cliente. Ó. E aqui eu posso cadastrar uma mensagem que será enviada para o cliente quando a intenção foi identificada e executada a atividade. Por exemplo, você será atendido em breve. Mensagem que você decidir. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o usuário clicar, solicitar falar com um humano, com uma pessoa, com uma equipe, e de forma inteligente a IA perceber esse comportamento do usuário, ela vai tomar essa ação aqui, que é uma transferência inteligente, transferir para um setor determinado de acordo com o conteúdo da conversa, e mandar essa mensagem aqui, você será atendido em breve. Quais são as outras opções que você tem aqui? Além de um gatilho inteligente, e aqui eu posso, assim, só como parênteses, eu posso botar aqui qualquer coisa. Usuário solicitou um catálogo, usuário pediu para falar com o João, usuário disse que quer segunda via de boleto. Cara, o comportamento que você quiser, a intenção que você quiser identificar, você pode colocar aqui. Então, quais são as outras opções de gatilho aqui? Então, a gente falou do gatilho inteligente, a gente tem também a opção de expressão de texto. O que é expressão de texto? Ele vai identificar se essa expressão contém na mensagem do cliente e, se contiver, ele vai executar a ação. Ele não vai fazer uma análise de percepção, de intenção específica. Não. Ele vai ver, ó, essa expressão está lá, então eu vou executar a ação tal. Quando que a gente usa isso? Por exemplo, você tem um atendimento para uma equipe de campo, ou para uma equipe da sua empresa que quer falar com um assistente específico da área técnica, onde é um robô de IA que vai responder só para a área técnica. E ele não está aberto a todo mundo. Então, você pode botar aqui, por exemplo, uma expressão, um código específico, você vai chamar de código 7878. Então, quando o seu usuário escrever código 7878 e mandar essa mensagem, você vai transferir essa mensagem para um assistente específico. Então, digamos que o assistente Doise que estava atendendo, e agora vai ser a Carla, porque ela vai ser um assistente que está treinado em dados mais técnicos, por exemplo. Então, isso aqui tem infinitas possibilidades, mas você pode pegar uma mensagem específica do cliente, uma palavra, uma expressão que normalmente seus clientes te mandam e tomar uma ação a partir daquela expressão. E para uma mesma ação aqui, você pode botar várias expressões, né? Se eu quiser cadastrar quantas eu quiser para tomar essa mesma ação aqui.
O mais interessante que a gente mais usa acaba sendo sempre o inteligente, né? Porque fica mais fácil da gente escrever e da IA entender em diversas situações. Ele não necessariamente precisa escrever da mesma forma, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei da transferência, ele pode falar: quero falar com uma pessoa, quero falar com um humano, quero falar com o João, quero falar com o Fábio, quero falar com a sua equipe. Então, tudo isso são formas diferentes do cliente escrever. Seria muito difícil você escrever expressões exatas para tudo isso, para funcionar bem, mas na IA, quando você explica via texto, ela entende todas essas da mesma forma. Com o gatilho, tem duas opções: inteligente ou expressão de texto. E as ações, temos diversos tipos de ação. Vamos passar uma por uma aqui. Por exemplo, uma mensagem identificou que o cliente solicitou uma segunda via de boleto. Você envia a mensagem assim: para solicitar a segunda via de boleto, você pode acessar esse site aqui, esse link, e colocar o seu código de cliente que o boleto será gerado. Pronto, você já mostrou para o cara. Você nem precisa gerar o boleto aqui para ele. Você já deu uma mensagem padrão para ele resolver o problema dele. Uma outra ação que você pode fazer é a transferência inteligente, que a gente já falou, onde você escolhe o setor automaticamente com a IA. Você pode transferir para um setor específico. Então, quando acontecer essa intenção aqui, eu quero que mande para essa conversa para o setor tal. Você pode transferir para um assistente. Imagina que você tem vários assistentes, também já dei esse exemplo. Você quer passar de um assistente para um assistente mais técnico. Então, se alguém perguntar sobre um pedido que já foi enviado, você pode, de repente, tirar do assistente de vendas e passar para um assistente que é especialista em pós-venda, com outros tipos de dados de treinamento. Então, em alguns casos, isso pode fazer bastante sentido na sua estratégia de atendimento. Outra coisa que você pode fazer é enviar um arquivo. Então, quando o cliente pediu, eu queria um catálogo dos seus produtos para pintura. Ótimo, aí você envia um arquivo, você seleciona aqui qual dos arquivos você quer enviar. Pode ser um áudio, uma imagem, um PDF, o que você quiser. A gente já mostrou onde cadastra isso. Você vem aqui em configurações, arquivos e cadastra lá os arquivos que você quer que estejam disponíveis. Eles vão aparecer aqui e você escolhe enviar esse arquivo. Se for um arquivo de MP3 ou de áudio, ele vai enviar um áudio no WhatsApp padronizado. Que é legal porque você pode ter uma intenção do cliente perguntar sobre alguma coisa e responder um áudio explicativo do presidente da empresa, por exemplo, falando sobre aquele assunto, e fica bastante interessante. Dá para fazer tudo isso por aqui. Uma outra opção de ação que a gente tem aqui é chamar um webhook. E aí a gente entra num modo mais avançado para quem conhece um pouquinho mais de programação, de comunicação entre ferramentas via web, mas você pode chamar um webhook e fazer coisas bastante avançadas aqui. Por exemplo, então vamos fazer um exemplo aqui com o webhook para você entender desde o início. Digamos que a gente tem um gatilho inteligente, que é: o usuário deseja cancelar seu pedido. Qual a ação que a gente vai chamar? Webhook. Qual é a mensagem que eu vou enviar depois que isso for executado? Sua solicitação de cancelamento foi enviada. Essa é a mensagem de sucesso que eu vou enviar depois de executar o webhook. O que eu preciso de dados para esse webhook funcionar? No meu caso, claro, o webhook depende do webhook que você está chamando, mas cada caso é um caso. Mas nesse aqui, eu preciso coletar o número do pedido do cliente. É uma informação dinâmica que ele vai ter que extrair do texto da conversa. Então, eu vou adicionar esse dado aqui. Ó, adicionei o dado, posso adicionar quantos eu quiser, né? Vou adicionar só o número do pedido. Eu dei o nome de número do pedido, disse que ele é um número inteiro e expliquei para a IA o que é essa informação. Então, ela vai tentar catar esse número nas informações da conversa, das mensagens que estão nessa conversa. E a gente aqui tem uma função muito interessante, que é: se ela não conseguir achar essa informação, ela não vai inventar. Ela vai enviar uma mensagem padronizada. Por que a gente fez isso? Porque fica muito mais fácil de você captar, de você influenciar o seu cliente a enviar aquela informação que você precisa. Então, eu criei essa mensagem de coleta de dados aqui, ó, que chama: você pode, por gentileza, confirmar o número do seu pedido? Então, se ele não tiver falado isso na conversa, se a IA não identificar esse número, ela vai enviar essa mensagem: ó, você pode confirmar o número do seu pedido? Aí o cliente vai enviar a informação do pedido, o número do pedido, e aí ela vai conseguir captar e então executar a ação que ela estava precisando. Tá? O webhook, ele é um endereço, né? Então aqui você cadastraria o endereço do seu webhook, né? E aqui você vai botar o endereço do seu webhook. Imagino que esse aqui é o endereço do meu webhook. Imagino que eu tenho que mandar dentro do endereço do webhook um parâmetro, que é o número do pedido. Então, eu posso cadastrar aqui, ó, um parâmetro 1, eu dou o nome que eu quiser, copio aqui, e aqui eu vou botar esse número aqui como parâmetro. E aí, para ele entender que isso é uma variável,
eu ponho dessa forma. Dois símbolos de percentual juntos e o nome exatamente como está aqui. O que ele vai fazer? Na hora de chamar o webhook, ele vai chamar esse endereço aqui, barra, o número do pedido que o cliente escreveu. Entendeu? É isso que ele vai fazer. Isso aqui é uma forma dinâmica de você usar os parâmetros coletados para sua chamada webhook. E para quem entende um pouquinho de webhook, vê que isso aqui, às vezes, é necessário. Aqui é um método que você vai usar na chamada, post. Aqui, os headers que você pode usar. Pode ser o content type. E aí botar, sei lá, JSON. Aí, cada webhook vai ter as suas necessidades, aí você coloca aqui. E aqui no body você vai botar o conteúdo do webhook se for necessário. Nesse caso, às vezes nem só um envio aqui já é suficiente, mas se você precisar, você vai ter que escrever o seu JSON aqui. E note que ele fica vermelho se você escrever um JSON que não é válido. Então, botamos assim, ó. Digamos que eu tenho que botar um num pedido. Vai ser... Eu posso também enviar a variável aqui, ó. Digamos que eu tenho que enviar a data de agora. Então, vou botar aqui data. E eu ainda tenho algumas variáveis mínimas que eu posso colocar aqui. E a data seria... Se eu escrever assim, ó, now, eu envio a data. Na nossa documentação escrita, depois eu vou botar, tem todas as variáveis possíveis de você usar aqui. Você pode usar, por exemplo, o ID da conversa, você pode mandar a data de agora, pode mandar o nome do cliente, algumas outras informações, padrões que a gente já tem aqui, para você não precisar ficar coletando tudo isso. E eu poderia ainda botar aqui um secret, será se eu tenho que enviar, se eu quiser botar mais um dado aqui, e o segredo para esse webhook funcionar é isso aqui. Então, o que esse webhook vai fazer? Ele vai mandar esse aqui com esse parâmetro, vai substituir esse parâmetro pelo número do pedido do cliente e vai mandar via post com esse header e com esse corpo, né? Esse body em JSON, também colocando aqui o número do pedido do cliente, a data de agora em formato timestamp e o secret, que é esse número aqui que eu inventei que esse webhook precisa. Então, assim, você tem bastante flexibilidade aqui para chamar praticamente qualquer webhook que seja necessário. E outra coisa que dá para fazer também aqui, e aí dando um passo ainda além do webhook, é usar uma chamada API. E ele praticamente segue o mesmo princípio do webhook, né? Você tem os dados para coletar, o que você quer, o endereço da API, o método que você usa, pode ser post, get, delete, put, o patch, todos os métodos mais usados. Você pode também botar o headers, o body, porém na API você tem a possibilidade de definir um response path e uma descrição. O que é isso? A sua API vai responder alguma coisa. Diferente do webhook, que você manda e você tem uma resposta de sucesso ou não, mas você não pega de volta nenhum dado. Aqui na API não, você manda, você pode captar essa resposta no formato JSON. Aqui você vai dizer o endereço, né? Porque essa API ela responde de uma forma padronizada. Você vai dizer aqui para o sistema qual o endereço dentro, o path, que você tem que obter essa resposta. E aqui você vai explicar o que tem nessa resposta. Esse aqui foi a resposta da minha API. Aqui eu botei o path da onde ele vai obter esse conjunto de resposta dentro da resposta que a minha API mandou. E aqui eu expliquei o que está aqui. Por quê? Isso é extremamente importante, porque a IA não vai entender só lendo o JSON. Ela tem que entender o que cada um dessas variáveis aqui significam. Então, eu botei, ó, número do pedido é o número do pedido do cliente. Parece bobo, mas é necessário você explicar assim no detalhe. E o status, que é esse campo status, é a informação de como está o pedido, onde cancelado significa que ele foi cancelado com sucesso. Isso aqui não vai para o cliente, isso aqui é para a IA entender essa resposta. Uma vez ela pegando essa resposta, ela vai entender o que está aqui, ela vai ver que está escrito aqui cancelado, e ela vai gerar uma resposta para o seu cliente, ó, o seu pedido tal foi cancelado com sucesso, obrigado. E assim você consegue usar informações dinâmicas geradas por infinitas APIs que você pode criar ou que tem disponível aí no mundo todo. Então, é uma forma que, se você souber um pouquinho de programação e com a ajuda da nossa equipe aqui, se você precisar, você pode criar comportamentos muito incríveis e muito autônomos para o seu assistente para poder resolver cada vez mais coisas diretamente com o seu cliente de forma rápida, simples
e muito parecido do que um humano faria, às vezes, ou provavelmente mais rápido do que nós mesmos faríamos. Essas são funcionalidades muito avançadas e que demandam um pouquinho mais de conhecimento para poder aplicar, mas a gente está aqui sempre para poder ajudar. Além de chamar a API, a gente ainda tem mais uma opção, que é só salvar metadados. Isso aqui também é interessante e aplicável em algumas situações. O que ele faz? Ele simplesmente identifica assim, ó, o usuário deseja cancelar um pedido e eu quero só captar o número do pedido e guardar isso relacionado àquele cliente. Eu não vou fazer nenhuma ação específica. Por que é isso importante? Vou dar um exemplo prático de um cliente nosso. Ele tem uma agência de turismo e ele tem diversos pacotes para vender. Então o cliente entra e fala assim: eu queria saber sobre o pacote para Paris. Então, o que a gente fez para ele? A gente criou uma intenção para o cliente tem interesse em um pacote de viagem, por exemplo. E aqui eu vou falar assim, nome do pacote. Pacote de viagem que o cliente deseja. O cliente tem interesse. Você nem precisa colocar isso aqui, porque ele vai identificar isso só se o cliente já tiver interesse no pacote e ele já provavelmente já teria falado alguma coisa sobre ele. Como não é um número específico, é um nome. O pacote para Paris ou para França, tudo isso serviria aqui nesse caso. O que acontece quando a gente faz isso aqui? O sistema, quando ele entender que o cliente tem interesse num pacote de viagem, ele vai salvar o nome desse pacote numa informação de metadados do cliente. E essa informação, ela percorre sempre todas as conversas que a gente tiver com o cliente a partir de agora. Não só aquela, mas as próximas também. Isso ajuda a IA a responder todas as perguntas que ele fizer a partir de agora com um contexto de que aquela é o pacote de interesse dele. Por exemplo, ele vai perguntar: quantos dias tem o pacote? Quanto custa? Preciso levar isso? Preciso levar aquilo? A viagem demora muito? Posso ir com idosos? O cliente pode fazer diversas perguntas. O que acontece é que, se você não salva, às vezes, essa informação de interesse, depois do cliente fazer 20, 10, 15 perguntas, a IA pode não lembrar mais do que ele está falando daquele pacote da França. E quando você salva essa informação, você lembra a IA para sempre que ele está falando daquele pacote. E como que isso acontece no atendimento? Quando você fizer esse tipo aqui de configuração, só de salvar dados do pacote do cliente, isso fica aparecendo aqui, ó. Quando você está no atendimento, falei com o cliente, aqui no metadados, vai aparecer aqui uma informação, pacote do cliente França. Eu posso fazer isso manualmente também, tá? Salvei aqui, ó, nome do pacote. Então, toda vez que esse cliente perguntar alguma coisa, a IA vai saber que ele está falando do pacote da França. Isso é muito interessante. E esses dados ficam todos aqui. Você, no atendimento, pode verificar, pode até trocar. O cliente não falou mais de França, quer trocar para outro pacote, posso vir aqui trocar, e aí agora vai saber que o pacote agora é outro. Tá? Pode parecer um pouquinho complicado na hora de configurar, e é porque tem muita tecnologia por trás, mas depois funciona de uma forma muito natural. A opção de você conseguir salvar esses metadados e manter isso na conversa é muito importante em determinadas situações. E se você tem dúvida quanto a isso, se serve para a sua situação ou não, é muito difícil eu falar aqui, são infinitas as possibilidades. Converse com o seu gerente de contas que ele vai te ajudar a criar a melhor solução para a sua situação. Bom, a gente passou aqui no cadastro de intenções e uma vez cadastradas as intenções, todas elas ficam aqui listadas. E você pode, esse aqui não está funcionando mais, habilitar, desabilitar. Agora, no final do ano, por exemplo, a gente tinha clientes com intenção de transferência para humano, de marcação de exame, de marcação de visitas. Quando a empresa entrou em recesso, a gente desabilitou essas intenções e criou outras intenções, dando mensagens: estamos de recesso, isso só vai voltar a partir do dia 5 de janeiro, e coisas desse tipo. Então isso aqui facilita muito. Chegou no dia 5, eu venho aqui, desabilito essas e habilito as antigas de novo, e instantaneamente o comportamento já passa a mudar e a fazer as marcações de novo como fazia antes. Então, essa habilidade também de ligar e desligar cada uma das intenções pode te ajudar muito no dia a dia. Um resumo geral: 2 tipos de gatilho: inteligente, expressão de texto, e vários tipos de ação, como enviar mensagem, transferência inteligente, transferência para o setor, transferência para o assistente, chamar um webhook, chamar uma API e só salvar os metadados. Dá para fazer bastante com essa funcionalidade. Espero que eu não tenha te assustado com tanta complexidade aqui, mas aos poucos a gente vai pegando. A nossa documentação escrita também é bastante detalhada, tem muitas dicas, informações para você usar.
e recomendo que você olhe, a gente vai deixar os links aqui na descrição e também você vai conseguir acessar pela ferramenta aqui quando você acessar o seu Conversas, que não esse aqui de teste, tá bom? Então, obrigado pelo seu tempo, sua atenção, e não deixe de falar com a gente, o seu gerente de conta de conversas, para usar todo esse potencial no seu atendimento, tá bom? Um abraço e até a próxima.